Olá, tudo bem? Hoje com visual um pouco mais steampunk, Doc vai falar sobre o método de Stokes para medida de viscosidade. Então, o objetivo dessa aula é falar praticamente dos trabalhos de dois vultos assim da ciência do século XIX, que o primeiro deles, obviamente, é o Jean-Léonard Marie Poiseuille, que é praticamente a pessoa que inventou o sistema métrico de viscosidade. Então, foi a primeira pessoa no mundo que praticamente definiu o que era uma viscosidade de um líquido, de um fluido, né? As propriedades provavelmente assim da onde que saía essa propriedade, as características físicas, no caso de fluxo de líquidos reais daí. E o segundo é o George Gabriel Stokes, que veio depois, mas ele teve importância no sentido de unificar as teorias da mecânica clássica para descrever, por exemplo, as forças de arraste que agem sobre objetos esféricos em movimento, dentre muitos outros trabalhos que ele fez também. Tá? E no meio dessas duas fotos eu coloquei praticamente aqui mel, né? Que o mel é um exemplo de líquido viscoso, né? Ele praticamente ele é denso, viscoso, ele adere nas paredes, tá? E enfim, obviamente, é o melhor exemplo que a gente pode imaginar um líquido extremamente viscoso, né? A água tem viscosidade, todos os fluidos têm viscosidade, até gases têm. Só que comparar, por exemplo, a viscosidade de um líquido mais denso com o do gás, né? É praticamente, sei lá, como comparar uma pirâmide do Egito com um grão de areia, em termos de magnitudes, de escalas e dimensões. O viscosímetro mais simples que tem, e é aquele que nós vamos trabalhar quantitativamente nesse experimento, é o viscosímetro de esfera. Então, o que é o viscosímetro de esfera? Praticamente, se eu imaginar uma esfera caindo, tá? Teoricamente, sob o ponto de vista do laboratório, a esfera cai. Sob o ponto de vista da esfera, é como se as linhas, né, tivesse um vento que passasse, né, em todas as suas redondezas aqui. E fazendo, dependendo da interação viscosa entre essas moléculas do meio e a superfície, tá, dessa esfera, você teria uma força de arraste, que seria uma força proporcional à velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, mais vai ser essa força de resistência do meio aonde a esfera está caindo. E o que faz a esfera cair efetivamente é a força da gravidade, né, que é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, praticamente, se a gente desprezar o empuxo, essa força de arraste, tá, ela vai praticamente ser contrabalançada, né, vai começar a aumentar em tamanho à medida que a esfera é acelerada, no momento que ela é largada do repouso, até que chega um momento assim que a força de arraste vai ser comparável à força gravitacional, né, a força peso aqui. Então, quando essas forças se equivalem, né, e como elas são de igual modo no sentido contrário, a partir de uma certa velocidade, a força de arraste contrabalança a gravitacional e a esfera cai em movimento retilíneo uniforme, ela não cai acelerado. Então, por isso, por exemplo, que quando as pessoas pulam de aviões assim para praticar o paraquedismo, na prática elas caem e começam a acelerar à medida que saltam do avião. Na salto do avião ela começa a acelerar. E daí começa a ganhar velocidade e começa a aumentar essa força de arraste, que é a força de fricção com o ar, porque o ar é viscoso, né? Eu falei que gás era viscoso, o ar da atmosfera não é diferente. Então daí, a partir assim, uns 20 metros de queda livre, 25 metros de queda livre, praticamente a pessoa que está praticando o esporte já chega na velocidade final, que é em torno aí de 276, obviamente vai depender das condições atmosféricas, mas em torno aí de 280 a 320 km por hora, que é a velocidade de queda livre. Quando abre o paraquedas, essa força de arraste é maior, aí começa a se desacelerar e começa a cair em movimento retilíneo uniforme com uma velocidade bem menor. Então a função do paraquedas praticamente é aumentar essa força de arraste, que é o FD, em comparação com a força-peso que causa a aceleração na direção da Terra. Aqui vocês podem ver um kit de viscosímetro de esfera. Toda a viscosidade vai depender da temperatura, porque a temperatura vai definir as aderências moleculares também, né?
Temperaturas mais baixas, as moléculas estão mais próximas, as forças de Debye, as forças de interação eletrostática entre as moléculas começam a ficar maiores. Então, como as moléculas têm uma proximidade maior, porque a temperatura é menor, tem um caráter viscoso maior, ele fica um líquido mais espesso, né? Ao passo que, se aumentar a temperatura, a distância das moléculas começa a aumentar, porque com a temperatura as moléculas começam a ficar mais longe uma das outras, né? O líquido dilata, então certamente as moléculas ficam mais distantes. As forças eletrostáticas elas caem com o inverso do quadrado da distância, que são essas forças que se chamam interação dipolo-dipolo, né? E daí, aumentando daí a temperatura, a viscosidade cai. Então, via de regra, a viscosidade é bem dependente da temperatura, tá? Então, o viscosímetro de esfera, simplesmente você larga uma esfera, tá? Dentro da substância assim, que a gente quer determinar o coeficiente de viscosidade. As esferas vêm aqui em kits de diversos tamanhos. Existe aqui um banho térmico, que é tipo de uma água quente com a temperatura controlada, e que por convecção passa e mantém a temperatura constante. Então, o banho térmico mantém a temperatura ao longo de toda a coluna da amostra, né? Em geral, o viscosímetro de esfera precisa de grandes amostras, porque tem que fazer uma esfera cair, medir o tempo de queda dessa esfera, medir essa velocidade terminal que ela chega, aonde a força de arraste anula a força-peso e o corpo cai em movimento retilíneo uniforme. Então aqui tem um exemplo, né, de como é que fica um resultado, né? Normalmente se faz um gráfico do logaritmo da viscosidade, que é milipascal vezes segundo, em função da temperatura daí em Kelvin normalmente, né? Então, por exemplo, aqui no caso do gráfico, né, você vê que aumentando a temperatura, né, praticamente a água e o metanol. A água é feita com o gráfico é feito com esses círculos assim que não são achurados, círculos abertos. E aqui o metanol é feito com essas cruzinhas. Então a gente consegue verificar a diferença de viscosidade entre as moléculas. E é possível até modelar, né, dependendo se a gente conhece a molécula, que tipo de viscosidade vai ter. Tem alguns experimentos nisso. Mas a teoria de medida de viscosidade ela é complexa. Tá? Nós vamos ver só o viscosímetro de esfera, mas existem vários outros. E esse livro aqui de Viswanathan, né, Ghosh, Prasad, Dutt e Rani, que praticamente é a teoria completa da viscosidade de líquidos para laboratório. Em farmacologia, se precisa, por exemplo, da viscosidade de líquidos para poder definir viscosidade de instrumentos assim na perfumaria, tipo shampoo, tipo creme de rosto, tipo, né, alguns produtos de beleza tem que ter viscosidades corretas assim para não, né, quando coloca sobre a pele humana vai estar ali 36 graus, né, 36,5 graus. Então, não se quer assim que tu passe um creme no rosto e ele vire uma água, né? Quando perde a viscosidade pelo fato de ele estar a temperatura ambiente, uns 18, 20 graus, e quando tu passa no rosto a 36, dá uma diferença ali de vários graus que pode interferir daí até no fato assim da próprio medicamento ficar em contato com a pele, tá? E também óleos essenciais, né? A questão dos alimentos, se a gente compra um molho industrializado, esse molho tem que ter uma viscosidade dentro de alguns parâmetros, né? Não pode ser um molho muito aguado, não pode ser um molho muito, né, consistente. Então, às vezes, esses alimentos que são prontos para usar, prontos para beber, prontos para consumir, eles precisam ter viscosidades na faixa adequada. Então, é possível adicionar espessantes, né, base de amido, por exemplo, e é possível também reduzir a viscosidade. Daí vai depender das técnicas de produção de alimentos. Bom, são inúmeras as aplicações de medida de viscosidade, mas a gente vai ver agora uns tipos de viscosímetros mais comuns, né? Então, para líquidos, por exemplo, com média viscosidade, a gente tem o viscosímetro de Zahn, que é praticamente um funilzinho assim, que tem um orifício padrão de 2,69 milímetros, e esse viscosímetro ele é cheio, praticamente com o que a gente quer medir, e tem que medir o tempo de esvaziamento. E existem tabelas que dão a viscosidade lá em milipascal vezes segundo, né, a partir do tempo de esvaziamento. O viscosímetro capilar é um pouco mais de construção mais complexa, porque envolve vidraria de precisão.
São de vários tipos, assim, né? Então temos o viscosímetro, né, tipo capilar porque é um tubo de vidro, e a gente mede o tempo que demora para o líquido praticamente passar por esse tubo. Ok? Então tem uma construção mecânica bem crítica aqui, e dependendo como ele passa pelo tubo, através dessas regiões volumétricas aqui, a gente verifica o nível do menisco e praticamente verifica o tempo que demora para ele preencher. Então ele utiliza tanto o princípio de vaso comunicante como o princípio de escoamento por um tubo perfeitamente retilíneo, que é, no caso, um capilar de vidro. Então os tipos podem ser, né, o capilar, tipos de viscosímetro capilar, pode ser capilar de vidro tipo Uberhold, pode ser o micro Ostwald, que isso aqui é um exemplo, né, que está segurando um micro Ostwald. Então praticamente, né, tenta esvaziar, por exemplo, um pouco da amostra, né, através de um vaso comunicante e através de um capilar bem fino. Então, obviamente, vai demorar um tempo para o líquido percorrer isso, né, esse comprimento do capilar bem fino. Ele que é tão fino que nem mostra aqui na fotografia, né? Mas é uma coisa ao redor de meio milímetro, coisa parecida, um tubinho bem fininho que passa no meio do tubo mais grosso, aqui dá para ver um pouco. Tá? E o viscosímetro daí de Cannon-Fensky, que também é outro tipo daí. Então esses são os tipos mais comuns de viscosímetros capilares que a gente pode encontrar daí, ok? No caso da indústria petroquímica, né, e alimentos, nós temos os viscosímetros de copo tipo de Ford, que é o mesmo princípio do de Zahn, tá? Só que para líquidos mais espessos. Então aqui a gente pode trocar, né, embaixo tem a possibilidade de trocar o tipo de orifício. Então você usa orifícios maiores para medir viscosidade de líquidos mais espessos, enquanto que os mais finos são para líquidos de menor viscosidade. Ok? Tem um sistema de regulagem de nível e daí praticamente ele é preenchido e deixa ele escoar. Tá? Então demora um certo tempo para um volume fixo escoar, e existe daí uma tabela, um programa de computador que a gente pode colocar esse tempo de escoamento e obter o coeficiente de viscosidade para uma certa temperatura. Daí sempre a temperatura é importante aqui. Tá? Então o viscosímetro de copo é como se fosse um viscosímetro de Zahn, só que para líquidos de viscosidades variáveis, né? Existe também os viscosímetros de Stormer, né, que praticamente verifica assim, a questão de transferência de energia cinética de uma massa aqui, né, com respeito a uma hélice. Então, quanto mais viscoso for o corpo, mais difícil vai ser essa transferência de energia cinética para a hélice. Então tem um circuito microprocessado aqui que obviamente te dá essa informação, que converte essa transferência de momento, né, transferência de energia de rotação, e consegue fazer um modelo assim mais ou menos linear em função da viscosidade do líquido. E finalmente o melhor de todos, né, que é das opções, mas também a mais cara de todas, que é o viscosímetro rotacional, que praticamente é um microcomputador que existe uma haste externa, tá, e que existe também dentro um disco que de alta rotação. O que acontece? Existe um motor praticamente com rotação bem determinada que gira esse eixo aqui, tá? Gira esse disco. Se o líquido for muito viscoso, vai passar a energia de rotação que vai ser colhido por essa armadura aqui de fora e que vai ter daí uma força de rotação. Essa força de rotação a gente chama de torque. Tá? Quanto mais viscoso é o líquido, maior vai ser essa força de rotação nessa armadura externa com respeito à velocidade de rotação no disco interno. Então existe uma programação aqui que você faz, que ele varia as rotações e mede a força correspondente às rotações, tá? Assumindo que o becker aqui contém o líquido a uma temperatura constante, então tem que ter um sistema térmico aqui, que às vezes pode ser até incorporado no próprio viscosímetro. E ele pode fazer medidas automatizadas em temperaturas diferentes. Então, fazendo um gráfico, por exemplo, da velocidade de rotação em função o torque em função, torque de armadura externa em função da velocidade de rotação, tu pode obter a declividade desse gráfico, que daí tem uma função daí que é bem conhecida como a viscosidade. E daí ele vai te dar, por exemplo, a viscosidade em milipascal vezes segundos ou em pascal vezes segundos. Ok?
Então é um sistema automatizado, bem sofisticado e de alto custo daí. Então vamos ver o método de Stokes, que é o método mais simples, né? Obviamente o método de Stokes a gente tem que visualizar uma esfera caindo, tá? Essa figura foi tirada desse artigo aí de Sarah Ali e outros, né? Praticamente os autores desenvolveram um método daí para filmar assim a esfera caindo e usar um algoritmo daí para medir a viscosidade através das filmagens. Mas a gente quer mesmo a análise matemática, né? Porque a parte de filmagem aí nós vamos fazer nós mesmos. Então vamos seguir esse artigo mais ou menos até um certo ponto, né? Então vamos ver o que são esses elementos matemáticos aqui, né? Então eu tenho uma esfera que está dentro de um líquido bem denso. Vai ter uma força Fd, que é a força de arraste, que é aquela devido à gravidade, a força de arraste devido ao grau de aderência que a viscosidade vai fazer no sentido de aderir ar, assim, né? Aderir o líquido nas paredes, assim, dessa esfera. Existe o Fg, que é a força-peso, que é a massa da esfera vezes a aceleração da gravidade, né, do local. E aí, esse experimento, a gente tem que ter a aceleração da gravidade com precisão. Não adianta usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é os valores dos livros. Tu tem que usar o G determinado no laboratório, usando um oscilador, normalmente é um pêndulo, ou um oscilador massa-mola. Então usa alguma coisa que dependa da gravidade e acha o valor da aceleração da gravidade com 2 casas decimais ou 3 casas decimais. Tá? Então existe essa força que é a força de arraste, que vem da teoria de Stokes, né? Existe a força-peso, que é a massa da esfera vezes G. E existe esse Fb, que é a força de empuxo. A força de empuxo, praticamente, que se o meio líquido for muito denso, o empuxo pode ser considerável, por mais que a esferinha tenha um volume pequeno. Tá? Então vai depender muito da densidade do meio com respeito até e do volume da esfera. Então são forças extremamente variáveis, tá? Mas é possível a gente determinar quantitativamente essas relações pelo equilíbrio das forças e achar a expressão da velocidade terminal, aonde a força-peso ela se iguala à força do empuxo, né? E a força de arraste daí, tá? A força de Stokes. Então aqui numa proveta, por exemplo, a gente tem um nível H, assim, né? Tu larga a esfera e ela praticamente vem a velocidade constante, ela cai aqui com velocidade constante, que é chamado de velocidade terminal, VT. Então essa H vai ser a altura, né, que a gente vai praticamente medir o tempo que demora para a esfera sair da altura, né, e chegar num outro ponto, né, sair da extremidade superior até chegar na extremidade inferior. O líquido vai ter uma densidade ρf, que é simplesmente a massa do líquido contido na proveta. Então a gente pode medir essa massa do líquido, que é praticamente a massa do frasco cheio menos a do frasco vazio, dividido pelo volume do líquido contido no frasco. Se for uma proveta, por exemplo, já tem uma graduação em volume. A gente pode usar, por exemplo, uma proveta de 250 ml e, obviamente, a gente sabe que tem 250 ml. Se a gente sabe quanto que pesa a proveta e quanto que pesa a proveta, né, com 250 ml, a gente obtém a massa do fluido, né, que é esse mf, e divide pelo volume do fluido, que é o 250 ml. Tá? E daí obtém a densidade do fluido. Tá? E, obviamente, converter esse ml para metro cúbico pode ter a densidade em gramas daí por centímetro cúbico ou em quilogramas por metro cúbico. Em geral, a gente trabalha sempre com quilogramas por metro cúbico. E a velocidade daí de queda aqui, que seria essa altura dividido pelo tempo necessário para a esfera percorrer essa distância, que a gente mede com um cronômetro, vai ser a velocidade terminal. Então a velocidade terminal é a distância percorrida na queda livre, que no caso é a altura h, onde foi solta a esfera, sobre ΔT, que é o tempo necessário para a esfera sair daqui e chegar no fundo do frasco. Tá? Então assim a gente obtém as velocidades terminais para diferentes esferas. E a densidade da esfera, obviamente, vai depender do material que é feita a esfera, né? Então,
Se eu usar esferas de aço inoxidável, né, se eu conhecer a densidade do aço inoxidável, tudo bem. Se eu não conhecer, eu tenho que pesar todas as esferas individualmente, tá? Medir o raio delas, né, ou então pegar uma tabela de quem me vendeu essas esferas e dividir a massa da esfera pelo volume que ela ocupa. O volume que ela ocupa praticamente é 4/3, né, de π vezes o raio da esfera ao cubo. Tá? Então, praticamente é o raio aqui de uma esfera daí. Tá? E depois a gente tem aqui a equação das forças, né? Então, a força, quando a velocidade terminal foi alcançada, logo no início da queda, né? A força gravitacional vai ser igual à força de arraste, que é a força de Stokes, mais a força do empuxo, que são as forças em direções contrárias. Então, a força-peso, né, vai ser a força do empuxo mais a força de arraste. A força-peso vai ser a massa da esfera, obviamente, vezes a aceleração da gravidade, que a gente tem que conhecer com o máximo de precisão possível. A força de arraste, que é a força de dragging, é 6π vezes o coeficiente ΔV. E ΔV é o coeficiente de viscosidade do líquido, vezes o raio da esfera, vezes a velocidade terminal. Então, essa aqui é a expressão da força, tá, de Stokes daí, que vai ser o principal neutralizante da queda livre da esfera dentro do líquido. Bom, e a força de empuxo é aquilo que a gente já sabe da hidrostática, né, que a força do fluido, se eu tenho uma esfera que tem um volume VE e está submersa no líquido, a força de empuxo é simplesmente o peso, a força-peso que teria a esfera se ela fosse feita do líquido, ou seja, simplesmente é a densidade do líquido, né, que é praticamente a densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume esférico, que é 4/3, né, aqui é 4/3, não tem esse R aqui, 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. Tá? Então, resumindo as equações agora, né, a densidade do líquido, que é praticamente a massa do líquido que está contida num volume conhecido. A densidade da esfera vai ser a massa pelo volume, então vai ser a massa da esfera dividido por 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. Então, passando esse 3 para cima, fica 3 vezes a massa da esfera sobre 4π vezes r ao cubo. E aplicando daí essa condição de equilíbrio que está dentro dessa caixinha, tá? Dentro dessa caixinha aqui, MEG vai ser igual a 6π eta ni RE VT, densidade terminal, mais ρf vezes G vezes 4/3 de π vezes RE ao cubo. Lembrando que em lugar de R aqui é um 3, tem um erro de tipografia aqui. Tá? Fazendo agora, isolando a velocidade terminal, a gente chega nessa expressão, tá? Que a velocidade terminal da esfera em metros por segundo é 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o raio da esfera ao quadrado, sobre 9 vezes ΔΝ, né, que é o coeficiente de viscosidade do líquido, vezes ρS menos ρF. Alguns livros colocam o diâmetro da esfera aqui, tá? Que o diâmetro daí da esfera praticamente é 2 vezes o raio. Tá? Mas aqui no caso, por exemplo, a gente vai usar o raio efetivamente. Então, o coeficiente de viscosidade em Pascal por segundo, ΔNi é 2GRE ao quadrado sobre 9VT, ρS menos ρF. Tá? Então, essas praticamente são as equações. A unidade de medida da viscosidade, que é dada por essa expressão, é praticamente um Poise, que é 0,1 Pascal vezes segundo, que é igual a 0,1 kg por metro vezes segundo, que é igual a 0,1 Newton vezes segundo sobre metro quadrado. Então, são todas as quantidades aqui praticamente equivalentes. Ok? Então, é praticamente isso que a gente tem, né? Para trabalhar. Então, teoricamente, se a gente conhecer a velocidade terminal, a gente pode fazer um gráfico de velocidade terminal em função do raio ao quadrado, para verificar que daí, obviamente, vai dar uma linha reta, né? Se eu fizer o gráfico de V versus R, dá uma parábola.
Agora, se eu fizer o gráfico de V versus R ao quadrado, vai dar uma linha reta. Com esse valor aqui, 2G sobre 9 etanin ρS menos ρF, sendo o coeficiente angular dessa reta. E o coeficiente de viscosidade a gente pode simplesmente isolar. Passa o netanin para cá, a velocidade para cá. Tá? E a gente pode calcular coeficientes de viscosidades por diferentes raios e diferentes velocidades terminais. E vai ver que, né, tecnicamente, se usar todas as esferas com a mesma densidade, elas têm que praticamente produzir o mesmo valor do coeficiente de viscosidade, independente do diâmetro da esfera que for utilizada no experimento. Mas isso a gente pode comprovar na prática, né? Vamos fazer então uma coleta de dados para coletar as informações. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é um experimentinho ali, né, para verificar qual é a densidade do líquido que nós vamos utilizar. Vamos fazer um experimento de medir a viscosidade daí para um shampoo, né, comercial, que é um shampoo transparente, então fica fácil de enxergar a esfera. Se eu fosse fazer, por exemplo, querer usar esse método para achar a viscosidade de uma tinta, de um corante, de um, sei lá, um derivado de petróleo, assim, por exemplo, eu não ia conseguir, porque não ia ter como enxergar a esfera caindo no meio de uns líquidos que são tudo marrom, preto, verde escuro, coisa assim. Tá? Mas o shampoo esse é transparente, então vai dar para enxergar bem o fenômeno, né? Um líquido bem viscoso. A glicerina também é outro exemplo de líquido viscoso que pode ser usado no lugar do shampoo. Mas vamos usar um shampoo comercial daí, que daí entra na parte de farmacologia e perfumaria. Daí. Então, colocamos uma massa conhecida, num volume conhecido numa proveta, a densidade do líquido é simplesmente a massa do líquido dividido pelo volume que ele ocupa. Descontando daí, é claro, seria a massa, o peso da proveta, né, que vai ter dar em quilogramas a balança, né, menos praticamente o peso da proveta com o líquido, menos a proveta sem o líquido. Tem que descontar essa tara aí, que é o peso da embalagem, que é a diferença do peso bruto para o peso líquido, daí tem que ser descontado. Ok? Então queremos o peso líquido ali para botar no lugar de M medido com uma balança. Bom, então nós temos aqui a lista dos instrumentos adequados, né, para fazer o experimento. Então vamos dar uma olhada nos materiais. Primeiro material é uma lâmpada alta, ok? Para a gente poder iluminar bem a coluna, poder visualizar a descida da esfera de aço. Aí precisa de uma régua também para a gente medir a escala, quanto que corresponde essas marcações aqui em centímetros, né, e consequentemente em metros. Aqui tem um cronômetro daí com precisão de décimos e centésimos de segundo. Esferinhas aqui de aço de diferentes diâmetros, mas os diâmetros são todos conhecidos. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferas. Tem que medir a velocidade de queda praticamente para cada uma delas. Que vão ser diferentes por causa que o diâmetro e as massas são diferentes. Uma proveta alta de 250 ml graduada. Uma lente aqui para a gente poder visualizar o momento que a esfera toca o fundo, né? Para a gente saber exatamente quando que ela chega no final do movimento da queda livre. O shampoo, obviamente, né? Um shampoo transparente para a gente poder visualizar a esfera caindo dentro. Então, a derivação da viscosidade do shampoo é a questão, né, da principal que norteia a análise do experimento. Mas o problema é que esse método aqui, o método da queda livre, né, ele é falho porque requer que as substâncias sejam transparentes para a gente poder justamente visualizar a queda da esferinha em todo o seu percurso. E medir o tempo, intervalo de tempo decorrido entre largar a esfera e ela percorrer a distância conhecida e chegar no ponto final. Então a gente assume que tem uma velocidade constante de queda nesse percurso, que é o que é preconizado pela literatura. Então esses são os materiais necessários. Agora vamos montar o experimento, tá? De colocar daí o conteúdo do shampoo aqui dentro da proveta e praticamente fazer
o experimento largando as esferas de uma altura conhecida e medindo o tempo de queda daí com o cronômetro. Então, vamos lá que é isso aí, então. Claro, né, lembrando que, por exemplo, viscosidade de uma amostra de tinta ou viscosidade de algum óleo espesso assim, ou então até mesmo azeite de oliva, que é uma substância praticamente translúcida, que não é muito transparente, é inviabilizado com esse método da queda livre, porque a gente só funciona para praticamente líquidos densos e viscosos que estão com uma transparência que possibilite visualizar a queda da esfera. Vamos embora. Bom, então vamos fazer o procedimento de determinar a densidade do shampoo. Para isso, nós devemos determinar o peso da proveta que vai conter o shampoo, para poder subtrair do peso, obviamente, da proveta repleta com 250 ml daí da substância. Então vamos lá. Então, zerando a balança, peso da proveta vazia, 148 gramas, ok? Agora vamos fazer o peso, praticamente vamos colocar aqui o shampoo dentro, para 250 ml, e vamos ver daí o novo peso. Pode observar que é uma substância bem viscosa mesmo, o shampoo. Então, 250 ml, né? Nós vamos ter exatamente 402 gramas. Agora tem que subtrair essa leitura da leitura da proveta vazia, né? Considerando 250 ml ou 1/4 de litro daí, e sabendo daí que 1 mililitro é 1 centímetro cúbico, nós vamos determinar a densidade do shampoo em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico, usando as fórmulas usuais. Vamos calcular então a densidade. Agora vamos ver as esferas. A gente precisa da densidade das esferas. Quais são as esferas que são utilizadas aqui? São utilizadas esferas de aço inox, que é adquirido em casas de rolamentos, né? Rolamentos para carro, para bicicleta. Normalmente tem as esferas de vários diâmetros, desde esferas aí de 1 milímetro de diâmetro até esferas assim que vão parar lá na casa dos 2 centímetros de diâmetro. Então, esferas de aço para todas as finalidades são vendidas de forma avulsa. Eu praticamente adquiri essas aqui para não fazer com muitas esferas, então nós vamos trabalhar com 6 esferas, que tem um diâmetro entre 1/8 de polegada, que é 3,175 milímetros, até aproximadamente meia polegada, que seria 12 milímetros mais ou menos, essa aqui é a esfera maior. Tá? Mas a gente não vai usar as especificações em polegadas. Essas especificações em polegadas é para pedir a esfera lá para o vendedor da loja, né, no balcão da loja de rolamentos. Mas na prática nós vamos precisar dessas unidades que estão em milímetros, que são os diâmetros das esferas. Então a menor esfera vai ter 3,175 milímetros de diâmetro. Depois vem uma maiorzinha, que tem 5,556 milímetros. Essas esferas de rolamento sempre são 3Ks depois da vírgula, né? Porque elas são esferas de precisão, então dá 6,35 milímetros. A de 5,16 polegadas vai dar 7,937 milímetros. A de 3/8 de polegada vai dar 9,525 milímetros. E aquela que tem aproximadamente meia polegada, um pouco menos, vai ser, na realidade, 12 milímetros de diâmetro. Então, esses são os diâmetros assim das esferas, tá?
Como é que a gente faz a densidade? A gente vai pesar todas essas, usando agora uma balança de precisão de relojoeiro, né? Nós vamos medir a massa dessas esferas, tá? E praticamente pegar a densidade de cada uma, tá? Dessas esferas e ver se é o mesmo valor. Então a massa da esfera dividido em quilogramas, dividido pelo volume da esfera em metro cúbico, tem que dar sempre o mesmo valor. Como a esfera tem praticamente um volume de 4/3 de πr ao cubo, colocando o VE aqui e passando o 3 para cima, fica então que a densidade da esfera vai ser 3 vezes a massa da esfera dividido por 4π vezes o raio da esfera ao cubo. Aqui nós estamos trabalhando com raios daí. Tá? Então a densidade para todas, tá? E fazer uma média das densidades para usar com uma densidade média no resto do experimento. Então o ρS vai ser a densidade média, que é praticamente somar todas as densidades aí dessas 6 esferas e dividir por 6 daí. Então tá, vamos lá pesar as esferas então. Então precisamos determinar a densidade do aço utilizado para a produção das esferas, o aço inoxidável. Então nós temos aqui algumas esferas para determinar a densidade, mas nós não precisamos fazer a medida relação massa e volume para todas, já que a gente sabe que é feita do mesmo material. Então tudo que nós temos que fazer é praticamente obter a massa da maior das esferas e dividir essa massa daí em quilogramas pelo volume da esfera em metro cúbico, que a gente conhece o raio das esferas porque esferas industriais como essas, elas normalmente são feitas com alto grau de precisão. Então vamos ligar a balança. Já está zerada. E agora vamos colocar a maior das esferas daí, para obter daí a sua densidade. Então, 7,0 gramas é a massa dessa esfera, que tem 1,1 centímetros aproximadamente de diâmetro. Vou colocar agora uma segunda esfera, só para garantir. Uma esfera de 1 centímetro de diâmetro vai ter 3,6 gramas. Finalmente, a terceira esfera maior. — 2,1 gramas. Podemos ainda adicionar mais esferas. Vamos só fazer todos aqui. 1,2 gramas. Daí a menor ainda vai ter 0,8 gramas. E finalmente a menor delas, 0,2 gramas. Então a gente conhece praticamente nós conhecemos daí o diâmetro dessas esferas. E nós vamos poder fazer agora a análise para determinar a densidade daí do aço utilizado para a fabricação delas. Então é isso aí. Então já temos então a densidade da esfera, a densidade do líquido. Agora falta medir as velocidades terminais. Velocidade terminal, eu vou fazer duas marcações assim na proveta, uma marcação em cima, 30 centímetros da marcação inferior, e vou colocar uma câmera filmando a marcação inferior. Então eu vou usar um cronômetro, vou largar a esfera, quando ela passar pela marcação de 30 centímetros, ela já vai ter atingido a velocidade terminal e quando ela chegar na marcação inferior eu desligo o cronômetro. Então eu vou ficar dizendo esse intervalo de tempo que demora para cada uma das esferas, né, começando da esfera de maior diâmetro para de menor diâmetro, descer uma distância de 30 centímetros. Daí a gente acha a velocidade terminal para cada uma delas daí.
Então, primeiro vamos olhar só para ter uma noção da física, né, do fenômeno. Vamos olhar daí o aparelho experimental, né, que a gente mede a temperatura, né, temperatura aí que vai ser medida. Vou usar a temperatura ambiente, né, no momento que o experimento está sendo feito. Não vou fazer controle de temperatura. E praticamente a viscosidade vai ser obtida na temperatura que o termômetro digital vai estar marcando. Tá? Então, uma câmera inferior permite vocês acompanhar no momento que a esfera cai em velocidade terminal e cruza a marca inferior, e daí o cronômetro para. E eu dou início no cronômetro quando ele estiver em cima. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha assim nas esferas de diferentes diâmetros caindo, para a gente ter uma noção assim do tempo de queda, mais ou menos. Tá? Então vamos observar daí, simplesmente, em primeira mão, né, as 6 esferas sendo colocadas no shampoo e depois, no segundo momento, o aparelho montado e simplesmente olhando no momento que a esfera termina a queda livre daí, quando atinge a marca inferior, para a gente ter os tempos daí. Então vamos lá, vamos observar isso tudo então. Então esse é o experimento que a gente pode ver aqui. Sempre a gente, quando mede viscosidade, tem que ser em função da temperatura. Então aqui tem um termômetro digital que tem um sensor que vai dentro do shampoo, tá? Da amostra a ser medida. Então a temperatura é um fator importante. Vamos colocar mais shampoo até completar uma coluna, né, que tem uma altura de 30 centímetros daí. O ideal é que não tivesse assim as bolhas de ar, mas isso é meio inevitável. O ideal aqui é 30 centímetros de altura. Agora nós vamos ligar o termômetro. Na função de temperatura. Então, ok. Então a temperatura está em torno aí de 22 graus e vai ser essa temperatura que praticamente nós vamos fazer os processos das medidas. Só vou regular agora um pouco a câmera para a gente olhar a queda livre daí e depois fazer as medidas quantitativas. Aqui está uma câmera, uma camcorder aqui com uma lente que é usada para filmar o momento que a bolinha praticamente cai até a última marca. A marcação está desse lado, então a gente espera que tenha uma queda livre. Quando a bolinha passar pela marca 0, quando passar pela marca 0 aqui embaixo, nós vamos parar de contar com o cronômetro. Tá? Então, praticamente o cronômetro digital também tem que estar à mão, porque o tempo aqui é importante que seja contado daí com precisão. Então a temperatura de 22 graus, tá? Já está, calcula, a gente entende que está mais ou menos estabilizado. Agora vamos dar uma olhada, pelo menos quantitativamente, né? Comparar as velocidades de queda das bolinhas praticamente a olho. Tá? Então vamos observar essas esferas. E vamos lá. Então vou colocar a esfera maior e medir o tempo. Foi. Então já tem uma velocidade terminal, a gente vê que a velocidade de queda é constante.
Daí a gente temos a segunda esfera. Foi. A gente já vê que a velocidade é um pouco menor, né? Que é desesperada, porque tecnicamente ela teria menos massa. Então a força da gravidade seria menor. Vou colocar uma menor em sequência. Esse é o raio menor que as duas anteriores, então vê que a velocidade é baixa mesmo, né? Vai ser bem menor ainda, mais fácil de contar o tempo. E a gente já vê ela cruzando aqui, né, na linha, tá, que vai ser captada por essa segunda câmara. Mais uma pequena, menor ainda que as predecessoras. E claro, quanto menor a velocidade de queda, maior vai ser a precisão no tempo, né? Que daí o fato de ligar e desligar o cronômetro vai ser desprezível. Agora, a última das menores, a penúltima das menores. Então você pode ver ela caindo aqui, já está mais ou menos definida essa queda. E finalmente, né, como a teoria prevê, a menor de todas, que é essa esfera bem pequenininha aqui, ela vai ter uma velocidade bem baixa, então vai demorar muito tempo. Então já foi colocada. Então aqui está ela, né? Acho que dá mais ou menos para ver. Ó, aqui está ela caindo. Ó. E vamos esperar. Obviamente, né? Medindo o tempo aqui com o cronômetro, tá? Esse tempo de queda ali. Temperatura se manteve em torno de 22, 23 graus durante o experimento. Viscosidade, assim, principalmente para líquidos orgânicos, era bem independente da temperatura. E feito, ela já caiu agora e já chegou no final daí. Então tá, então praticamente a gente já tem alguma percepção sobre como é que são as velocidades de queda e o tempo de queda. Agora é só, né, anotar os valores e fazer a análise propriamente dita daí. Vamos fazer agora a parte quantitativa do experimento, que é observar o tempo que demora para a esfera cair a uma altura de 30 centímetros dentro do shampoo. E vamos assumir que essas bolinhas de ar dentro da amostra aí não influenciem na queda daí. Vamos lá. Ok, estou então com o cronômetro na mão, já devidamente zerado, com a esfera maior também, e eu vou praticamente largar a esfera e começar a contar o cronômetro quando ela atingir uma marca que tem na proveta 30 centímetros acima dessa marca de fundo aqui. Então toda vez que a bolinha passar por essa marca de fundo, tá? Ela percorreu 30 centímetros, então, de distância. Então eu vou praticamente começar a soltar assim as esferas dentro, ok? E começar a fazer a medida do tempo. Então vamos acompanhar ali a queda livre daí. Então vamos lá, então eu vou começar com a esfera maior. 3, 2, 1, 0.
9,94 segundos. Então esse tempo de queda foi 9,94 segundos. Vou colocar lá no canto. Vamos ver a segunda esfera maior agora. Então essa primeira esfera, que era a maior de todas, 9,94 segundos. Agora vamos ver a segunda esfera. 3, 2, 1, foi. (13,06 segundos). Então a segunda esfera maior é 13,06 segundos. Vamos agora para a terceira esfera. Três, dois. Vou colocar essas esferas, deixar elas escorrer aqui para o canto. Três, dois, um, foi. (15,97 segundos). Agora a próxima, menor de todas. Então essa tinha dado 15,97 segundos. 3, 2, 1, foi. (21,87 segundos). Então essa deu 21,87 segundos. Próxima esfera, né, em termos de tamanho, né, decrescente. 3, 2, 1, foi. (25,81 segundos). 25,81 segundos. Por último, a menor de todas as esferas. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Liguei. Essa está demorando um bom tempo para cair. E lá vem ela. (1,0766).
tá? Então, 1 minuto, 7 segundos e 66 centésimos. 66 centésimos. Então, 1 minuto, 7 segundos e 66 centésimos. Ok? Então, para a esfera menor delas, né? Aqui está praticamente o que a gente encontrou de tempo total de queda. Então é isso aí. Todos os tempos foram medidos, agora praticamente fazer os exercícios. Então, terminado de medir, né, anotados os tempos, agora se calcula as velocidades terminais para os diferentes raios da esfera. E a gente faz um gráfico daí da velocidade terminal em função do quadrado do raio de cada esfera. Porque a gente espera uma relação matemática desse tipo usando a lei de Stokes, né, e as leis de Newton das forças que agem daí, e também a lei do empuxo, né, que é o princípio de Arquimedes. Então, usando o princípio de Arquimedes, lei do empuxo, as leis de Newton, nós temos aqui praticamente, e a lei da gravitação universal, né, também, que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Praticamente nós temos aqui a velocidade terminal diretamente proporcional ao raio da esfera ao quadrado. Tá? Então, se eu fizer o gráfico no papel milimetrado de V versus RE ao quadrado, eu vou ter praticamente uma relação linear cujo coeficiente angular vai ser 2G sobre 9 ΔNi, que multiplica ρS menos ρF. Tá? Então, todos esses números aqui que multiplicam vão ser o coeficiente angular da reta, que a gente pode determinar por ajuste linear, ajuste mínimos quadrados, ou simplesmente fazendo um triângulo em cima dos pontos, fazendo um ajuste meio com uma régua que passe pelo maior número de pontos possíveis daí, tá? Que descreva o comportamento dos pontos. Então, sei lá, você prevê que seja no gráfico V em função de R ao quadrado, vai ser uma reta, isso é o que você pretende. Agora tem que dar uma olhada para ver se é o que vai acontecer ou não, porque uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que a experiência diz. Tá? E às vezes o que a gente acha e o que a experiência diz podem simplesmente ser coisas completamente diferentes. A natureza sempre é a soberana. Se a gente não chegou lá por causa da nossa ignorância a respeito das coisas que existem na natureza. Então, item E. Calcule o coeficiente de viscosidade do shampoo para cada esfera. Então, praticamente, a gente vai ter velocidade terminal para cada esfera. Vamos ter o raio de cada esfera, que já foi dado lá anteriormente na tabelinha. Aí é colocar os valores aqui das densidades que já foram calculados, o valor da aceleração da gravidade, tá? Que vocês vão pegar o melhor valor que vocês conhecem aqui, né? De preferência já determinado experimentalmente. E vão obter o valor de eta para cada esfera. Tá? E vão verificar se esse valor de eta para cada esfera, eles são o mesmo valor, ou se são diferentes, ou será que depende da esfera, esse tipo de coisa. Tá? Que existem várias variáveis aí que podem agir, que são mais complicadas daí, do que simplesmente aplicar o teorema de Stokes para a força de arraste. Mas, se a gente quiser determinar agora um número para o shampoo, e a gente usou 6 esferinhas, então 6 procedimentos, ensaios experimentais diferentes, a gente pode pegar um coeficiente de viscosidade média e usar como valor. Então a gente pega os coeficientes de viscosidade obtidos para cada esfera, são 6, soma tudo e divide por 6, e acha um valor médio de 6 pontos, uma média aritmética de 6 pontos, e esse vai ser a conclusão, praticamente, uma das conclusões daí, é quanto que vale o coeficiente, né, de viscosidade do shampoo comercial encontrado no supermercado ou na farmácia daí. Tá? Então não deixa de ser uma espécie assim de controle de qualidade, né, do shampoo assim, que é vendido no supermercado. Não deixa de ser uma medida dessa quantidade daí. Tá? E interesse daí, como eu falei, em farmacologia, perfumaria, né, indústria de cosméticos e assim por diante. Sem falar na indústria de combustível, também outros procedimentos daí. Aqui é óleos essenciais, insumos e tudo mais.
Então tá, então de volta para o trabalho, né? Now back to work, né? Se gostou do experimento e quiser ver mais, clica curtir no canal, se inscreve, dá um subscribe ali e se mantém alerta para quando eu postar mais experimentos de física, tá? Que são experimentos desafiadores, interessantes e que fazem a gente pensar bastante sobre o que realmente está acontecendo sobre as coisas. Boa sorte para todo mundo, estudem bastante, cresçam sempre, aproveite o tempo livre para aprender e para subir adiante, tá? E sempre aprender coisas novas. Grande abraço para todo mundo, tchau, tchau.